Olá, sejam bem-vindos à 17ª semana de aprendizado aqui na nossa plataforma online pela Seduc. Eu sou a professora Rafaela e essa semana nós iremos aprender um tema novo. Nós iremos trabalhar com os povos tradicionais do Brasil. E o primeiro povo que a gente vai conhecer são as comunidades quilombola. Na aula de hoje, nós iremos aprender o que é uma comunidade quilombola, compreender a sua importância e conhecer as comunidades quilombolas que existem na nossa cidade. Sejam bem-vindos a essa aula e bons estudos! Então, para começar a nossa aula, o que seriam comunidades quilombolas, né? Para a gente entender o conceito de comunidade quilombola, a gente tem que ir lá atrás no nosso passado histórico. A gente, teve um período muito extenso aonde foi utilizado mão de obra escrava no Brasil, né? As pessoas negras foram trazidas forçadamente do continente africano para serem utilizadas como escravas aqui no Brasil no período colonial. E o que acontece? Naquele momento, era uma situação desumana na qual os negros não eram tratados como pessoas, e sim como objetos de trabalho, e a grande maioria se revoltava com aquela situação. Diante disso, muitos negros, muitas pessoas acabavam fugindo das fazendas, dos locais aonde estavam. E essa fuga, eles iam em direção a locais mais afastados e de difícil acesso, que a gente dá o nome de quilombo. Então, o quilombo era o local onde os negros se refugiavam daquele sistema desumano que estava acontecendo no Brasil. Ao longo dos séculos, essa população se manteve naquele território, cultivando sua cultura, as suas tradições, vivendo ali de uma maneira livre e próxima do que eles tinham antes de chegar ao Brasil. E aí, esse processo histórico que começou no momento, da escravidão, proporcionou ao longo do tempo que essas pessoas formassem família e os seus descendentes permanecessem nesses locais. Enquanto as cidades se desenvolviam, esses locais mais afastados continuavam preservando a sua cultura. E atualmente nós temos vários locais como esse espalhados por todo o Brasil, onde as pessoas vivem, têm as suas famílias e, em alguns casos, na maioria dos casos, conservam suas tradições. São passadas oralmente, de geração em geração. E aí, nós temos toda uma questão de resistência do povo, de resistência da cultura, de resistência da tradição. Então, a comunidade quilombola significa tudo isso, tá? Para ser considerada uma comunidade quilombola, existe uma legislação especial, a qual as pessoas responsáveis, por aquele território, por aquele local, os líderes locais, eles devem entrar com um processo, tudo isso tem uma burocracia, existe uma legislação que a gente vai ver mais ali na frente, para regulamentar isso. E qual é a importância disso? Como essas pessoas, elas se fixaram nesse território há vários séculos atrás, não existia e não existe nenhum documento que comprove a posse dessas terras. Então, além
do fato de se reconhecer como comunidade quilombola, como um fato de resistência, né, e de preservação da cultura imaterial brasileira, principalmente do povo negro, a necessidade de se garantir o direito à terra para essas pessoas, para que no futuro ou em algum outro momento alguém se aproveite da situação com algum documento se dizendo dono da terra. Por isso é muito importante essa certificação, essa legislação que vai garantir a posse das terras, além de conservar todo o material histórico e cultural que essas pessoas carregam, né, nas comunidades quilombolas. E qual a importância dessas comunidades para a nossa sociedade, né? Primeiro, tem a questão da tradição. O povo brasileiro, ele foi constituído de uma miscigenação. Então, nós temos, né, elementos da cultura europeia, elementos da cultura indígena, no caso eram, né, os nativos, os primeiros habitantes aqui do Brasil, e temos elementos da cultura negra, né, no nosso Brasil, formando o povo brasileiro e formando toda essa diversidade cultural que o nosso país apresenta. A comunidade quilombola, ela vem preservar uma tradição oral e local por meio desses descendentes, né, que permaneceram nesses territórios. Ela é muito importante para a nossa sociedade por causa dessa questão cultural, dos costumes, das lendas, da tradição, de outros elementos, de outras histórias que foram passadas de geração em geração. Além do que, a comunidade quilombola, ela é sinônimo de resistência. A comunidade quilombola, ela é muito importante porque ela é um pedaço da nossa história viva no território. Então, essa comunidade, ela representa o nosso passado histórico enquanto resistência. Ela representa toda a luta de um povo que durante muito tempo vem tentando ser apagada, porque é um passado muito triste e muito desumano. Mas a comunidade quilombola, ela resiste e ela se encontra em vários locais do Brasil, preservando essa tradição, nos lembrando do nosso passado, né, e da força que esse povo tem para a nossa sociedade. Agora eu trouxe aqui para vocês o relato de uma moradora, né, do Quilombo de Sobara, daqui de Araruama. Aqui, né, ao produzir essa aula, eu tive acesso a um site aonde conta, né, o diário da pandemia, aonde traz várias comunidades quilombola, né? E aí a gente pode conhecer um pouquinho da história dessas comunidades. E aí a gente tem a comunidade de Sobara, aonde acontecem vários trabalhos importantes para a preservação dessa cultura, para a manutenção desse patrimônio. E aí eu trouxe agora para vocês o relato de uma moradora, de como é viver no quilombo, na comunidade quilombola de Sobara. Então, pessoal, a gente chega ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente entendeu um pouquinho do processo de como surgiram as comunidades quilombola, que foram através dos quilombos, né? Todo um processo histórico de séculos
né, a qual as pessoas foram permanecendo, os descendentes foram ficando ali, né? É importante a gente destacar as comunidades quilombolas, né, da nossa cidade. Nós temos Sobara, que eu trouxe aqui para vocês, né? E nós temos Prodígio também, que foi certificado. Ambos ficam no distrito de São Vicente, né? Caso algum aluno seja dessas comunidades e esteja assistindo essa aula, né? Saibam que vocês são muito importantes. Essa manutenção da cultura, ela é de extrema valia para o nosso município. O trabalho que tem sido realizado na comunidade de Sobara com o pessoal do Batuque é um trabalho belíssimo que merece ser muito divulgado. Inclusive, deixo aqui para vocês a sugestão do site Teia dos Povos, onde vocês podem conhecer outras comunidades quilombolas, inclusive a nossa comunidade de Sobara, onde tem vários projetos acontecendo aqui em Araruama. Além de Sobara, nós temos também a comunidade de Prodígio, como eu já disse, também no nosso distrito de São Vicente, né? E esse site que eu deixo, né, que eu gostaria muito que vocês acessassem, ele traz aí diários da pandemia, onde relata a dificuldade das pessoas, onde relata o dia a dia. Eu acho importante que a gente conheça a realidade do outro, para a gente ter empatia com o que acontece, né, em vários lugares, com várias pessoas, em várias situações. Nós estamos vivendo um momento muito particular, que é esse momento da pandemia, um momento no qual, né, nós estamos infelizmente afastados, né, nós estamos aqui na nossa videoaula, mas estamos conseguindo resistir, assim como as comunidades quilombolas. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, espero que vocês conheçam, né, pela internet, né, o Quilombo de Sobara, a comunidade quilombola de Sobara, comunidade quilombola do Prodígio. E eu gostaria de deixar um forte abraço para todas as pessoas que moram nas comunidades quilombola, dizer que vocês são muito importantes para a nossa cultura, para a nossa preservação. Eu sou a professora Rafaela e semana que vem a gente está aqui de volta. Um grande abraço, se cuidem!